momento em que o cliente diz aquela famosa frase: o teu preço tá caro. Se você não tiver nenhuma informação, você já morreu ali e não terá como argumentar absolutamente nada. Então, o consultor de vendas será uma presa muito fácil na questão de pressão por preço, porque ele não coloca absolutamente nada que justifique aquele valor. Ah, mas o cliente quer. Não, o cliente quer, mas o bom senso também, né? Ele prevalece. Se você começa a justificar o porquê que aquilo está sendo feito, vai ser visto com certeza com outros olhos. Quem já não ouviu em algum momento um consultor de vendas dizendo: ah, mas quem está aumentando o preço é a minha empresa, eu só estou cumprindo aqui o meu papel de informar, né? Eu também acho caro, eu também não entendo como é que esses preços sobem. Então, por mais que haja algum tipo de rejeição quando a gente fala nesses fatores econômicos, isso tem que ser colocado, né? E tem que subsidiar o time de 1 ou time de 100 com informações que deem respaldo aí para falar, né, daquilo que precisa ser falado, entre eles o preço. Inclusive, o consultor de venda interna que acha que está apoiando o cliente quando ele reclama de um preço e ele vai lá e diz: realmente, você tem razão, não sei o quê. Isso é terrível, né? O cliente vai perceber que esse consultor ele é movido a preço, ele não tem mais nada do que isso e é muito fraco e tranquilo de ser dominado, digamos assim, né? Ou se espremer até vai querer o máximo de desconto, vai querer, enfim, até coisas que vai prejudicar o próprio consultor. Então, é preferível fazer uma venda bem feita e dar uma informação profissional para o cliente. Isso que é o mais importante. Uma informação profissional, a gente pode falar de coisas que o cliente quer ouvir e de coisas que às vezes ele não quer ouvir, mas ele sabe que elas existem, né? Ele sabe que elas fazem parte. Desde que a gente tenha educação, tenha um jeito, né, tranquilo para colocar isso, tá tudo certo. E quando chega nesse ponto de começar essa pressão por preço e vai dando desconto sem noção, isso compromete as margens, isso derrete as comissões, e isso dá essa demonstração de pouca estrutura, de pouco treinamento mesmo, para poder habilitar as pessoas a aprender a falar de preço. Ora, desde que o mundo é mundo, tudo tem preço, né? Então, como eu já falei aqui, só reiterando, trocar de marca é possível. O cliente vai ver isso com bons olhos, desde que haja integridade, sinceridade. Esse produto ele tem essa funcionalidade, ele tem esse valor, mas tem que falar o que tem depois da vírgula. Não pode deixar o cliente no escuro para evitar a frustração, a reclamação e a devolução, que é um processo caríssimo para as empresas. E porque imagina, né, a questão logística, o produto sai, ele chega lá, ele tem a insatisfação do cliente, ele volta, tem a insatisfação da parte logística de quem carrega, de um terceirizado que seja, de um próprio funcionário. Isso tudo tem custo, não é gratuito que isso tudo acontece. Então, a venda, o custo da venda, isso é para o cliente também, ele está preparado para um fluxo correto. No momento que começa a haver problemas, aquela margem já não é mais a mesma, aquela lucratividade já não é mais a mesma, nada mais será como antes. Então, por isso que tem que ter muita atenção. Outra questão é ensinar o cliente, ou melhor dizendo, ensinar pode ser uma coisa meio arrogante, mas demonstrar que o que ele usa, digamos que o produto X, apesar de ter um custo
inicial maior, mas ele tem um rendimento tal, ou ele tem um nível de qualidade, ou ele dá um acabamento, ou ele dá um benefício, uma vantagem que vale a pena aquele investimento. Compara com aquele produto que é preço menor. Então, e a cotação, porque às vezes o cliente ele não quer falar, ele vai mandar os itens, mas ele observa isso, se você fizer lá um adendo à cotação em relação ao que você está mandando, ou uma sugestão que você possa mandar, você pode mandar. Tem locais que você tem que mandar naquele padrão, inclusive as cotações digitais tem um padrão que não cabe às vezes uma observação maior. Você pode mandar um e-mail para a pessoa, pode mandar uma mensagem. Toda movimentação, olha, eu nunca vi em 15 anos um cliente rejeitar ajuda, rejeitar um atendimento excepcional, quando você complementa. Então é algo que funciona. 99,99% dos clientes usam planilhas inteligentes, onde eles detectam as diferenças de valores, eles têm os acompanhamentos, então os consultores de vendas não podem ser inocentes, achar que o cliente não está acompanhando as movimentações. Então tem que ter cuidado aí que realmente o cliente percebe. Uma outra questão é responder as cotações de maneira organizada. Mesmo que o cliente tenha mandado tudo meio solto, meio bagunçado, o retorno tem que ser, desculpem, super organizado, dentro de uma planilha preferencialmente, ou no documento que o cliente enviou. Por quê? Porque isso facilita a vida de todos, facilita o acompanhamento, uma série de fatores aí que é bem importante. Por isso que a cotação tem que estar comprometida de responder rápido, mas esse rápido tem que ser um rápido com qualidade. Uma outra questão que acontece são os itens homologados, né? O que é um item homologado? São os itens definidos contratualmente. Normalmente quem tem esse processo são as franquias, são as redes, onde tem um padrão ou empresas que têm 2, 3, 4 lojas e tem um padrão de produto, né? Às vezes a casa é conhecida por determinado produto, aonde você for, qual lugar que você for, o sabor é o mesmo, os produtos são os mesmos, a apresentação é a mesma. Então isso chama-se homologar essa organização de itens, aquilo que pode e o que não pode, né? E dentro dessa rigidez tem alguma flexibilidade também prevista. Então tem que seguir as orientações, porque senão é reclamação, é devolução e o cliente não, de jeito nenhum, ele não tolera isso. Então essas questões elas têm que estar esclarecidas desde o início do atendimento. Aliás, eu acho que qualquer cliente não custa. Tem alguma particularidade que eu devo observar na hora de cotar com você em relação à marca, em relação ao que pode ser substituído, o que não? Qualquer informação dentro do processo de compras, se souber das duas partes antes, obviamente isso evita qualquer desconforto aí depois. Iniciativas elas são bem-vindas sempre. Então, se entrou um produto novo que o consultor entendeu que é interessante aquilo, ou né, a gestão do negócio entende que para determinadas categorias de produtos, isso deve ser imediatamente divulgado para os clientes, conversado, explicado para quê? Porque quando entra um produto no fornecedor, há um compromisso muito grande, né, com o fornecedor e o investimento que a indústria vai fazer. Então, existe um compromisso de distribuição, né, de promoção daquele item no maior número de locais possível. Então, não é só uma entrada qualquer de produto. Então, só que o fornecedor ele tem que ter essa conversa
com o seu time de vendas, com o consultor de venda interna, para que isso esteja ali no dia a dia de cada um.